todos, amém? Queremos compartilhar uma palavra com os irmãos. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o menino crescido, saiu um dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: minha cabeça, minha cabeça. Então ele disse ao moço: leva-o à sua mãe. Versículo 20. Este o tomou e o levou à sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, então morreu. Irmãos, estamos diante de um texto que ele fala sobre a mulher de Sunem, né? A Bíblia não relata o nome dessa mulher. Conhecemos muito como a Sunamita, né? Essa história ela não começa aqui no versículo 18, mas sim começa lá no versículo 1, aonde o profeta Eliseu passava, né, toda vez sobre naquela cidade, na cidade de Sunem, e esta mulher, ela via o profeta passar por aquela cidade, e aí ela foi assim tocada, né? Nós falamos muito esse texto, porque quando a gente reconhece, ajuda a obra de Deus, o próprio Deus ele prospera. Ele coloca na nossa vida aquilo que está faltando. Deus ele só acrescenta. Que ninguém ganha, Deus em dá. Mas enfim, continuando a história, essa mulher começou a observar esse profeta, o profeta Eliseu, e quando ele vinha passando, ela falou com seu marido para construir, né, um quarto para o profeta. Toda vez que passar por aquela cidade, ele dormir. E naquele quarto tinha uma cama, tinha uma mesa, coisas simples, apenas para aquele profeta descansar. E assim, por essa atitude dessa mulher, por ela se preocupar com a obra de Deus, por ela se preocupar com o homem de Deus, se preocupar com o profeta de Deus, o profeta chega para ela. Primeiro ele pergunta para Geazi: Geazi, o que essa mulher precisa? Estou falando nas minhas palavras. O que essa mulher precisa? O que a gente pode dar? O que a gente pode pedir a Deus por ela? E assim, Geazi, muito observador, ele repara que essa mulher, este casal, né? Vamos supor assim, não tinha filhos. E este homem, o esposo dessa mulher, já era velho. Então, as chances de eles terem um filho era quase zero, né? Vamos colocar assim. E depois que o Geazi e o profeta Eliseu conversam sobre, ele chega para aquela mulher e profetiza este filho. Ele falou: dentro de um tempo você dará à luz a um filho. E algo muito importante, que até ela nem acredita muito, ela fala: por favor, meu senhor, não me engane, porque eu não quero sofrer tal decepção. Imagino eu o porquê ela falou isso com esse profeta. E assim, dentro de algum tempo, essa mulher concebeu esta criança, e cai no texto em que lemos. Um belo dia, esta criança, né, passados-se alguns anos, cresceu, foi trabalhar com o seu pai, e de repente ele sentiu uma dor de cabeça. E assim o seu pai mandou um servo levar essa criança até a mãe. E o que aconteceu? Esta mãe ficou com a criança até meio-dia. E depois do meio-dia, esta criança faleceu. Então, o milagre que foi profetizado pelo profeta Eliseu aconteceu. Esta criança nasceu e depois de alguns dias a criança morreu.
Então, baseado nessa história, nós queremos ministrar na sua vida algo muito interessante. O que iria acontecer, ou melhor, o que você faria se alguma coisa dessa acontecesse? De repente, algo aconteceu, uma desgraça aconteceu inesperadamente. E é assim nos dias de hoje, na vida do homem, da mulher de Deus. Coisas ruins acontecem, dificuldades acontecem. E quando vem a dificuldade, o que você faz? Muito interessante, não? É verdade. A dificuldade, né, que ela passou e toda essa incerteza, né, o não esperado. Porque ela acreditou, ela teve o filho, e quando no início da passagem, ela não pediu esse filho, né? Foi o próprio profeta que olhou o que ela não tinha, o que ele poderia reproduzir, né? O que ele poderia reproduzir uma palavra, que ele poderia profetizar sobre a vida dela. Porque ele sendo profeta de Deus, ele poderia profetizar e Deus poderia fazer, né? Sendo o profeta Eliseu. E aí, o homem de Deus, vendo a atitude de honra dela, a atitude de honrar o homem de Deus, a atitude de a preocupação de que aquele homem estava na cidade, mas de repente não tinha onde descansar, ou que tivesse um lugar reservado para ele continuasse fazendo o que Deus lhe ordenou fazer, isso lhe conferiu, né, uma atitude de honra. Ela honrou. Primeiro, ela confiou plenamente em Deus. Ela confiou plenamente. E ela separou um cômodo da casa dela para que esse profeta descansasse. É como se ela separasse um cômodo da casa dela para que Deus repousasse, para que o servo do Senhor fizesse, né, descansasse, tivesse condições para continuar a sua obra. Então, uma atitude de honra lhe conferiu, não às vezes o Senhor nos abençoa, mostra, né, a atitude dela, que Deus nos abençoa não simplesmente pelo que a gente faz. Eu vou fazer isso, eu vou pedir, eu vou orar e Deus vai me dar. Mas Deus nos derrama bênçãos e bênçãos todos os dias, e coisas que muitas vezes a gente nem percebe ou passa desapercebido, né, no nosso dia a dia, que foi Deus que olhou e nos abençoou porque viu que a gente precisava, como aconteceu com ela. Então o profeta olhou, viu a necessidade, profetizou sobre a vida dela e assim cumpriu, porque ela separou parte da vida dela, né, para o homem de Deus, né? Verdade. Verdade. E depois disso tudo aconteceu, é porque nós mesmos temos esse costume, né? De só pedir, 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 pedir. Se um profeta, né, perguntasse para mim, para vocês, qual benção que você quer, acredito eu que nós iríamos, né, fazer uma lista. Apesar que esta mulher, essa sunamita, era uma mulher com bastante condições, né? Porque na época, pessoas que tinham casas, né, de cima e embaixo eram pessoas com bastante condições financeiras. Mas mesmo assim, ela poderia pedir várias coisas, mas ela não pediu, ela apenas recebeu. O primeiro ponto que nós queremos destacar aqui é duas coisas, duas atitudes que nós devemos ter. Primeiro, a atitude material. E segundo, a atitude espiritual. Aleluia, glória a Deus, porque nós somos seres que estamos aqui de passagem, amém? Nós estamos esperando Jesus voltar para, glória a Deus, encontrarmos com o Senhor Jesus. Mas nós somos pessoas, cidadãos da terra. Então, nós devemos ter, melhor dizendo, atitude material e atitude espiritual. Como assim? Qual foi a atitude material dela? Está no versículo 20, né? E este o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre o seu colo, né? Em algumas traduções está sobre os joelhos dela até o meio-dia, então morreu. Então, ela como mãe, Presente com o filho, né? ela estava presente com o filho. Ela abraçou o seu filho e ela ali ficou até meio-dia ali abraçado
com o seu filho. Ela nessa hora ela teve uma atitude humana, né? É a atitude que todo mundo tem, né? A nossa atitude humana, né? É a atitude de mãe. Abraçou, pegou o filho e tentou fazer algo. Aqui na Bíblia não detalha exatamente. Ela ficou sobre os seus joelhos, mas de repente ela ficou tentando acordar ele, né? Fazer alguma coisa, tomar uma atitude, né? Que no momento que você se depara com o problema, você faz algo. É natural até que se faça, né? Verdade. Mas Verdade mesmo. E o que mais acontece? Essa foi a atitude material que ela teve. E o material não é o suficiente. A gente tem que ter também a atitude espiritual, não? é verdade. Nesse momento, ela pegou o filho e nessa atitude dela natural, né, humana, de mãe, ela imediatamente, a gente na Bíblia não relata quanto tempo ela ficou tentando socorrer esse filho, mas relata que ao meio-dia ele faleceu. Então, quando a Bíblia diz que ele faleceu, logo depois, aqui no versículo 21, diz assim: aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então, nesse momento, ela teve uma atitude espiritual. Nesse momento, ela pegou o filho, tentou sacudir, porque de repente ele podia ter, sei lá, desmaiado, uma coisa que a gente não, né, de repente ela sacudia, ele acordaria, mas ele não acordou e acabou falecendo. Então, imediatamente, quando ela detectou, que ela percebeu que saiu fora do controle dela, saiu fora das condições de mãe dela, não ia ser um abraço, um sacode, ou pegar o filho e sacudir que ia acordar, ela viu que não tinha mais jeito. Ela, imediatamente, ela teve uma atitude espiritual. Mas como assim? Desde o começo, ela já era uma pessoa temente a Deus. Desde o começo, ela demonstrou com atitudes que ela era uma pessoa que ela reverenciava e confiava nos homens de Deus. Não pelo homem, mas ela acreditava e ela era temente e via que Eliseu era homem de Deus. E ela, pela atitude dela, ela diz, na atitude, de que se ela estava separando um quarto da casa dela, se ela estava separando e guardando esse homem de Deus, ela em atitude, ela diz que ela serve ao Senhor, que ela prioriza as coisas de Deus. Então, essa atitude dela de ter reservado esse quarto, ela imediatamente lembrou. É aquele quarto onde aquele homem de Deus que faz milagres, é naquele quarto que esse homem de Deus, ele me dirigiu a palavra, ele profetizou que eu teria o filho. Se o meu milagre veio de Deus, a cura do meu filho virá de Deus também. E então, aquele quarto é sagrado, aquele lugar foi separado para o Senhor. E é lá que eu vou colocar meu filho, e assim ela fez. Então, ela colocou o filho dela lá, confiou que lá o Senhor estava com ele, fechou a porta. E daí em diante, ela traçou uma rota. Amém? Então, o que a gente tem que entender é que tem que ter essas atitudes. Temos que ter atitude material e atitude espiritual. Porque o mundo espiritual ele existe, né? É verdade. Então, ela em todo momento, ela teve atitude espiritual, ela agiu, ela não pensou. Porque muita gente fala que honra a Deus, que teme ao Senhor, Verdade. que eu temo, eu amo minha liderança, eu amo, mas não enxerga a liderança como direcionado por Deus. Né? A pessoa enxerga a liderança como uma pessoa humana, somente como uma pessoa humana, e não é. Então a Bíblia diz que crede em meus profetas e prosperarei. Então ela acreditou naquele profeta, ela recebeu a palavra, ela recebeu o milagre do filho, porque a Bíblia diz que o marido dela já era velho, já tinha idade avançada, então acho que ela não acreditava mais que ela pudesse gerar. Por isso ela nem pediu, era uma coisa que não passava no coração dela. Então, mesmo assim, Deus deu filho a ela. E de repente o filho dela morreu. Então, da onde me viria o socorro? De quem fez o milagre? Quem te deu o milagre, o que Deus te dá, é para sempre. Deus não te dá nada para te tirar. Né? Então,
Ela foi lá, colocou o filho e daí ela traçou uma rota. Ela traçou uma rota espiritual. De que forma? Ela não se distraiu. Nos outros versículos, me ajuda, amor. Qual é o versículo aqui? Vamos lá para o versículo 24. 24. Diz assim: então ela fez albardar a jumenta, ou preparou a jumenta, e disse ao seu moço: guia e anda, e não me detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Então, aí ela pediu, o marido dela enviou esse servo para levar o filho, e ela imediatamente, ela nem falou nada. O foco dela estava tão grande que ela não se distraiu em contar para ninguém. Ela não foi pedir socorro pro vizinho. Ela não foi contar um problema dela que o filho morreu para A, para B, para C. Ela não pegou o WhatsApp e mandou mensagem para ninguém para contar a vida dela. Ela não fez nada. Ela simplesmente, ela sabia quem era Deus. Ela sabia quem era o homem de Deus. Sim. E ela traçou uma rota. Sim, o mais interessante desse texto aqui, que ela tinha todos os motivos para fazer o que ela quiser. Ela poderia falar com várias pessoas. Ela se encontrou com seu marido. Nós vemos isso no versículo 24, versículo 23. Ela encontra-se com seu marido e pede apenas para preparar a jumenta e para partir. E quando o seu moço preparou a jumenta, ela simplesmente disse: guia e anda e não me detenhas no caminho. Quer dizer, não pare no meio do caminho, senão quando eu te disser. Irmãos, essa mulher, ela não se distraiu. O que fazer nos momentos difíceis? Nós devemos tirar todas as distrações, né? Porque se ela falou para não parar no meio do caminho, então se ela falou isso é porque ele poderia parar, né? Ou era um costume parar, né? Ainda mais que uma jumenta não anda muito rápido, né? Então ele ia andar ali devagarzinho, poderia parar e falar. Alguém falar, um vizinho, parar. Alguém O que tá falar, acontecendo? As pessoas né? observar. Imagina o rosto dela como é que não tava, né? Isso. Assustada, preocupada, e as pessoas naturalmente perguntam assim: mas você tá diferente, o que aconteceu? Você tá preocupada? Tá tudo bem com você? É isso aí. Né? E ela não parou. Então, muitas das vezes, nós queremos sair da situação difícil, nós queremos sair de alguma situação que está passando no momento, só que a gente perde muito tempo nas distrações, né? E aqui, essa mulher, o foco dela foi bem claro. Ela traçou uma reta que ela estava ali na sua situação atual, né? Ou ali na sua localização atual, e ela iria lá para o profeta, aleluia. Então, o que falta às vezes nas nossas vidas é isso. Nós devemos trilhar essa rota, nós devemos andar numa linha reta, sem virar para a esquerda, sem virar para a direita, mas seguir essa linha reta, essa trajetória reta. É isso que falta em nossas vidas. Quem sabe você está nos assistindo, quem sabe você já entrou na direita, já entrou na esquerda, quem sabe já se desviou, ou quem sabe está parado. Mas, irmãos, em nome de Jesus, queremos profetizar nesta noite que a partir de hoje você irá tirar da tua vida todas as distrações em nome de Jesus, porque é nas distrações que o diabo opera, é nas distrações que a sua bênção demora a chegar. Assim como essa mulher, quanto mais tempo ela demorava, né? Quanto mais tempo ela iria demorar para chegar num profeta, mais tempo ia demorar guardando, né? Tava lá para o filho dela ser curada. Ela estava com o filho morto. Então, o que ela pensou? Não vira para a direita, não vira para a esquerda, não para em lugar nenhum, senão só para quando eu mandar. Então, linha reta, vai. Em algumas traduções está escrito depressa. Então, colocando nos dias de hoje, quanto mais distrações você tem, mais demora
a sua bênção chegar. Verdade. Né? É que nem nós sempre falamos aqui no nosso ministério sobre o SD, né? Que é um momento com Deus, a sós com Deus, e as distrações são a maioria das dificuldades de você orar a Deus. Não. É verdade. Muitas das vezes o Senhor já tem tudo preparado. Na verdade, Deus tem tudo preparado para nós. Deus já tem tudo aquilo que a gente deve alcançar, né? Deus já tem preparado todas as bênçãos. Deus já tem todos os sonhos. Deus sonha para a gente. Deus sonha para nós. Deus sonha conosco. Deus já tem sonhos para nós que a gente nem imagina. Mas o Senhor, ele precisa ouvir o que a gente precisa dele. Ouvir do nosso jeito mesmo. Ah, é difícil orar, é difícil falar. Fala do seu jeito, Deus vai ouvir. Fala da sua maneira, diz que seja sincero e tenha verdade. Então, as distrações, elas só fazem você diminuir a velocidade de toda a sua conquista. Não estou falando só de conquista material, mas de conquista pessoal, conquista espiritual. De repente você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas lá atrás alguma coisa aconteceu que você parou. Porque de repente a dificuldade e o momento foi tão difícil para você que aí, ao invés de ouvir um direcionamento, a pressão que você sofreu foi grande e naquele momento você não teve estrutura de suportar. E aí, quando você para, as distrações vêm, que são muitas pessoas dando opiniões, e nenhuma dessas opiniões iam te levar a nada. Como essa mulher, nenhuma opinião que ela ouvisse, nada que ela ouvisse ia levar a lugar nenhum. Então, o que ela fez? Eu vou direto ao profeta. Não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda. Porque nós, como nós estamos com Deus, nós devemos ter um pensamento, uma atitude de pessoa, de mulher e de homem de Deus. Então, as orientações que vão vir não vão ser de pessoas que não são direcionadas por Deus. Vão vir de pessoas que têm um direcionamento com Deus. E se a sua vida até hoje, a gente não conhece a todos, quem alcance dessa live, mas existem pessoas que de repente passaram a vida inteira fazendo o que quer e nunca se dedicaram ao Senhor, nunca tiveram uma vida com Deus e passaram a vida inteira ouvindo tantas coisas e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Sempre fez tudo da sua maneira, do seu jeito, da maneira que você pensa e nunca parou um pouco para fazer da maneira de Deus. E da maneira de Deus é desse jeito. Deus direciona pessoas. Deus direciona pessoas para cuidar de você. Então ouça as pessoas que Deus colocou na sua vida, que você prosperará, você será abençoado e livramentos virão sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Continuando o texto, né? Então vamos lá, nós paramos no versículo 24. Versículo 25. Partiu, pois, e foi a ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu, vendo-a de longe, o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. 26. Corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe: vais bem? Vai bem teu marido? Vai bem teu filho? E ela respondeu: vai bem. Irmãos, se fosse nos dias de hoje, né, eu quero que você preste bastante atenção aqui, que nós não estamos falando de uma dificuldadezinha, ou uma falta de alimento, ou de alguém enfermo, ou de alguém muito enfermo, né? Estamos falando de uma morte. Da morte de quem? Da morte de um filho. Meu amigo Marcos, Deus abençoe. A gente está falando da morte de um filho. Então, o filho dela estava morto. E assim o profeta, né, manda o seu moço Geazi perguntar se vai tudo bem com ela, com o marido e com o filho. E ela respira fundo, acredito eu, e fala: vai tudo bem. Então nós vemos por que ela fez isso. É mais um ponto importante que nós queremos falar. Nós devemos compartilhar a nossa dificuldade com a pessoa certa. Hoje em dia,
passamos por dificuldade, passamos por luta. Quem não passa por luta? Mas nós compartilhamos no Facebook, nós compartilhamos com os nossos vizinhos, compartilhamos com nossos amigos, compartilhamos com pessoas que não podem nos ajudar em nada. E assim, o que acontece, como nós já falamos aqui, essas pessoas que não podem ajudar em nada só vão dar conselhos para piorar a sua situação. Então, uma das coisas que nós queremos profetizar na sua vida, que a partir de hoje você abra a sua boca para falar com a pessoa certa. Fale com o seu profeta, fale com o seu pastor, fale com o seu discípulo, fale com o seu líder, mas não abra a sua boca para falar com qualquer pessoa. Que nós devemos ser seletivos. Até algumas semanas atrás, né, irmão, estávamos pregando sobre isso, que nós devemos ser seletivos, nós devemos escolher pessoas. Hoje, nós vemos que tem gente que não escolhe, não tem nenhum filtro, né? Sai contando seus problemas, sua vida particular, sua intimidade para todo mundo. E aí depois os problemas vêm as tribulações, e aí fica, meu Deus, o que será da minha vida? Ah, tá acontecendo tal problema. Mas por quê? Porque a vizinhança inteira sabe da sua vida. E a vizinhança inteira não vai resolver seu problema. Eu não estou dizendo que ali naquela vizinhança não possa ter um amigo, né? Alguma pessoa de Deus para te ajudar. Isso. Não é isso. Mas a sua solução, a solução do seu problema virá do Senhor. Certamente virá do Senhor. Porque Ele é seu amigo, Ele é seu pai, Ele é seu ajudador, Ele é o seu consolador, Ele é tudo. Aleluia. Então, nós devemos direcionar a nossa vida para quem pode ajudar, que é Deus. Em segundo lugar, Deus é o profeta. O profeta que está ajudando na sua vida, aquela pessoa de Deus que Deus colocou na sua vida para te ajudar. Porque todos nós, para cada uma pessoa, Deus envia alguém para te ajudar. Deus envia alguém da parte dele para te dar uma palavra, para te orientar. E nesse momento, nós devemos aproveitar. Se você prestar bastante atenção, lá no começo, ela encontra o seu marido. Assim que o filho dela morre, esta mulher, ela vai até o seu marido e ela não conta nada para o seu marido. Ela pede para o seu marido para preparar uma jumenta para ela ir até o profeta. Isso está no versículo, no versículo 22, 21, Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, que já falamos, e fechando sobre ele a porta, saiu. Botou o menino naquela cama, né, e saiu. 22. Então chamou seu marido. Normalmente, quando acontece alguma coisa séria, a primeira coisa que a mulher faz é o que, mano? Marido, socorro! Né? Aconteceu alguma coisa, aconteceu isso. Meu Deus, socorre! Mas esta mulher, neste caso, ela não falou com o marido. Vamos lá. Ele disse, manda-me... 22. Então chamou seu marido. Ele disse, manda-me, peço-te 2 moços e uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. Então, ela não falou com o marido, ela não falou com 1 ou 2 moços que foi até ela. A Bíblia não menciona a distância, né, da onde ela estava até o profeta Eliseu. Então, e chega próximo ao profeta Eliseu, né, e ele pede para Geazi recepcioná-la, e mesmo assim ela não fala nada. Ela só falou com quem? Com o profeta. Onde vemos isso? Vemos no 26, corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe, vais bem? Vai bem teu marido? Vai bem teu filho? Ela respondeu, vai bem, para Geazi. 27, chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, apegou-se-lhe aos pés,
Chegou-se Geazi para retirar, porém o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor me encobriu e não me mostrou, não me manifestou. Então disse ela: pedi eu, meu senhor, algum filho? Não disse eu: não me enganes? Então ela não falou com ninguém, além de ser a pessoa certa. Eis que falta na sua vida você abrir a boca para a pessoa certa. Não sai falando qualquer coisa, porque hoje todo mundo quer ajudar, né? Às vezes a pessoa tem então uma vida toda atrapalhada, e assim a pessoa vai querer te aconselhar uma coisa que nem para ela consegue. Então, irmãos, em nome de Jesus, nossos discípulos, meus amigos, nossos amigos que estão assistindo, nossos irmãos, em nome de Jesus, a partir de hoje, abra sua boca para a pessoa certa. Não abra sua boca para a pessoa errada. O milagre está te esperando. O fim de tudo isso que está acontecendo com você está acabando. Vai passar. Mas isso se você abrir a sua boca para a pessoa certa. E assim, continuando a história, como vemos aqui, ela chegou para o profeta Eliseu e ela agarrou em suas pernas. E assim, Geazi queria tirar e o profeta não deixa. A alma dela está amargurada, mas o Senhor me encobriu. Quer dizer, o Senhor não quis revelar isso ao profeta. E ali ela pergunta. Então disse ela: pedi eu, meu Senhor, algum filho? Não disse eu: não me enganes? Que cai lá na história quando nós começamos, né? Que quando o profeta Eliseu profetiza na vida dela esse filho, a primeira coisa que ela fala: ó, não me enganes. Então, aí o filho dela nasce e depois de alguns anos morre. Então ela chegou e fez essa pergunta para o profeta. Então ela foi sincera diante do profeta. Isso é um ponto que nós devemos nos atentar bastante. Sinceridade diante do homem de Deus. Também não adianta nada você chegar para a pessoa certa e não ser sincero. Não. É verdade. A sinceridade dela foi uma sinceridade de aflição de alma. A sinceridade dela foi dizer assim: mas eu não pedi filho nenhum. E como é que pode? Um profeta profetiza um filho, me dá para quê? Para me enganar? Para depois tirar? Para me enterrar um filho? E ela não falou isso com ninguém. Por que ela não falou? Porque isso é uma coisa séria. Ela sabia que Deus deu filho para ela. Ela sabia em todo momento que ela não pediu, não porque ela estava sendo arrogante. Ah, Deus, você não me deu, agora você vai ter que aguentar. Não, porque em nenhum momento a fala dela é de arrogância, que ela chegou, profeta arrogante, agora você vai ter que se virar. Porque, né, esses termos que se usam hoje em dia, aí profeta, dá seu jeito, porque você que falou. Não foi isso. Ela estava aflita. Aflita como? Sofrendo. Porque tanto Deus sabia que ela precisava de um filho, que ela amava aquele filho com todas as forças, que ela estava desesperada. E ela não queria perder esse filho. E tanto ela confiava e usou de sinceridade que ela não falou com ninguém. Por que ela não falou com ninguém? Porque ela, em nenhum momento a Bíblia não relata isso. Deus está me direcionando a falar. Quando um homem de Deus fala com você e direciona, Deus colocou essa pessoa para cuidar de você. Então a direção veio dele. E quando veio o problema, não adianta virem distrações, não adianta vir um Geazi, alguém que até acompanha o profeta, mas não é o profeta. É alguém que é de Deus, mas não foi aquela pessoa que você está sendo acompanhada por ele. Então, não adianta vir outra pessoa querer te dar uma ideia, porque Deus incumbiu aquele profeta, o Eliseu, para cuidar da vida dela.
Isso aqui é uma história clássica sobre cuidado, sobre orientação. Então ela voltou a ele e ela foi ética, mesmo com o filho morto, ela não saiu falando por aí do profeta. Ela não falou mal do profeta nem pro marido, que era íntimo, né? O marido, ela poderia falar agora, ela poderia ter colocado o filho no quarto e ter falado assim pro marido: esse profeta me prometeu filho, agora me deu filho para morrer, ele é mentiroso. Isso é engano. Ela poderia até ter dito isso, porque nos dias de hoje isso acontece. Então, quando você estiver falar algo para alguém que esteja te cuidando de você e direcionando, seja sincero, fale para ele o que você não gostou. E aqui, ela, com o nervosismo dela, qualquer pessoa entenderia o nervosismo dela, mesmo que ela viesse do caminho falando tudo. Qualquer pessoa entenderia. Mas ela em nenhum momento, mesmo em crise, com o filho morto, ela não abriu a boca para falar mal, para denegrir, para julgar. E em tempo, né, considerando aqui que ela tá, quando ela fala mal, se ela falasse mal do profeta Eliseu, ela não estaria falando mal do profeta Eliseu. Ela estaria falando mal de Deus, porque foi o próprio Deus que abençoou. Então ela foi uma pessoa honrada, ela foi uma pessoa leal, ela foi uma pessoa fiel, porque ela não falou a qualquer um. Ela esperou a hora e o momento certo para colocar o seu coração e dizer: estou amargurada, estou triste, o que aconteceu, como é que pode, eu não pedi nada e agora eu vou perder meu filho? Então ela colocou o coração dela pro profeta, porque ele, direcionado por Deus, iria resolver. Então não adianta vir outra pessoa para resolver, porque existem situações que é aquela pessoa que vai te acompanhar e vai cuidar de você. Amém? E esse ponto que a gente tem que nós devemos nos atentar sobre a sinceridade. É a mesma coisa quando você se apresenta a Deus, não é? Tem gente que quer falar você e Deus. Deus, ele te conhece. Deus sonda o seu coração. Deus é o único que te conhece por dentro. Às vezes nem nós nos conhecemos, né? E Deus, ele te conhece. E quando chega para Deus, você não é sincero. Até eu estava falando sobre isso no nosso discipulado dessa semana, do nosso Salt. E nós devemos ser sinceros, porque aonde há sinceridade, aonde há verdade, não há brecha para o diabo atuar. Aleluia, glória a Deus. Isso é em tudo. Sinceridade, você e seu líder. Sinceridade, você e a sua esposa. Você e a sua companheira. Onde há escuridão, ali o diabo habita. Então, um dos fatores principais para esse milagre acontecer foi a sinceridade daquela mulher. Então, em nome de Jesus, seja sincero. Porque não adianta nada você querer encobrir, você querer esconder. Porque omitir, né? Ah, não, eu não vou falar não porque vai piorar a situação. Eu vou fingir que não aconteceu. Omissão é a mesma coisa. A omissão e a mentira é a mesma coisa. Tem gente que pensa que eu omiti não menti, né? É que não é mentir. Não, eu não menti, não. Eu omiti. Eu só deixei de contar. Mas aí, de repente, a pessoa te perguntou e você tá vendo a situação acontecer, aí você deixa de falar. O próprio Deus te dá a oportunidade de falar o que realmente aconteceu, mas aí você não fala. Né? Escolhe não falar, achando que é menos. Não é. Porque quando você esconde, o diabo habita nos pecados ocultos. Porque primeiramente, antes de você deixar de falar, já veio na mente, você pensou e planejou. Planejou por quê? Por medo, por achar que falar a verdade vai piorar a situação? Não. Deus honra quem fala a verdade. Deus protege quem fala a verdade. Então, muitas das vezes, as pessoas acham que consertar uma situação, ajudar a resolver ou resolver algo é se calar da verdade, achando que vai passar. Não vai passar. O problema não vai passar. Pelo contrário, quando essa verdade vier à tona, vai vir com muita força. E aí, toda oportunidade que você teve de falar a verdade naquele tempo anterior,
você perdeu, e depois, quando a verdade realmente vier à tona, você não vai ter condição de se explicar, porque a oportunidade foi passada. E tem muita gente que acha que omitir ou deixar de falar, ou vai lá dar um jeitinho. Tem um problema, vai lá dar um jeitinho. Não sei porque o Senhor está me direcionando a isso, mas vai lá dar um jeitinho. Aí encobre aqui, encobre ali e passa achando que está resolvido. Depois, quando achando que tá tudo bem, achando que não, nunca mais a verdade vai vir à tona. Vai. Só que pode vir verdades à tona. A única coisa que tem que acontecer, que a sua sinceridade e o seu compromisso com Deus, a sua consciência e o seu coração tem que estar limpos, que naquele momento, ou no momento oportuno, o mais rápido possível, você conseguiu falar a verdade. E aí, se a outra pessoa não falou a verdade, se o outro omitiu, se o outro escondeu ou esconder algo, não é culpa de quem falou a verdade. Aí já é uma coisa da outra pessoa com Deus, mas você, que entende o que é e é servo de Deus, mesmo não sendo servo de Deus, Deus vai te honrar pela verdade que você falou. Não? Verdade. Então, use a verdade, nada mais do que a verdade, para que o milagre aconteça na sua vida. E assim, essa mulher, continuando o texto, depois que ela abraçou ao profeta, aos pés do profeta, e assim ela contou, ela relatou o que tinha acontecido. O profeta Eliseu mandou o seu moço lá com a sua vara, né, o seu bordão, tem outras traduções que falam Cajado bordão, também, né? cajado, enfim. E foi lá e tocou no garoto, mas nada daquilo aconteceu. Então, no versículo 34, o próprio profeta mesmo, ele vai lá, ele desce, né? Estava a Sunamita, Geazi e o profeta Eliseu. Diz assim, ó, vamos lá, vou do versículo 31. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, como falamos aqui. Porém não havia nele voz nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e o informou dizendo, o menino não despertou. Quer dizer, Geazi foi lá, deu errado e voltou. 32. Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. 33. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. 34. Em seguida subiu na cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos, e ficou encurvado sobre ele até que a carne do menino aqueceu. 35. Depois desceu, andou pela casa de uma parte para outra, tornou a subir e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou, aleluia, espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Aleluias. Então, nessa parte aqui, que me chama muita atenção, é que, de repente, o que era esperado era que Eliseu desse uma palavra e o menino fosse se ressuscitasse, que tivesse uma palavra e o menino acordasse, ou que o próprio Eliseu orasse e imediatamente o rapaz acordasse, né? O menino, né? O filho da sunamita. Só que o Senhor, nessa palavra, Deus ministrou conosco hoje o seguinte: Eliseu, ele teve uma atitude similar, né? Parecida com a de um profissional de saúde. Como assim, Maíra? Como assim você está dizendo? Então, quando uma criança está desacordada, como é feita uma manobra de ressuscitação? Naquele tempo, acredito eu que não existia, né? Não existia a tecnologia que existe hoje, nem o conhecimento que existe hoje. De quando uma pessoa tem uma parada respiratória, tá morto praticamente, né? Morto, e você vai lá e massageia, faz uma respiração boca a boca. O Eliseu, após orar ao Senhor, o próprio Deus direcionou a ele fazer o quê? A ele
ficar na direção do menino, aquecer o corpo e ali, com toda... Ele pegou a criança, depois de aquecido o corpo, ele pegou a criança, andou pela casa. Acredito eu que esse andar pela casa sacolejou a criança e, direcionado por Deus, esse menino ressuscitou. Então essa ressuscitação veio de Deus. Esse milagre veio de Deus. E muita gente não recorre ao homem de Deus, não recorre à mulher de Deus. Sabe por quê? Porque julga a pessoa como ser humano. Aí acha assim, o que o líder fulano vai poder fazer na minha vida? Ele não sabe de nada da minha vida. Ele não é isso, ele não é aquilo para me ajudar nessa situação. Muita gente fala isso. Mas aqui mostra que Eliseu não era médico, Eliseu não era enfermeiro, Eliseu não era... como é que fala? Aquela pessoa que faz trabalha em emergência, né? Para fazer os primeiros socorros. Existia de repente, né? Vamos lembrar aqui, a Bíblia está dizendo que exigia, que Eliseu, diz alguma coisa que Eliseu fez um treinamento de primeiros socorros para ir lá socorrer o filho da sunamita? Não. Foi o próprio Deus que deu discernimento e deu inteligência para que ele socorresse o garoto. Claro que foi o poder do Espírito Santo de Deus. Claro que a unção de Eliseu foi o maior. Foi o maior ponto dessa situação. A unção de Eliseu, porque quando a mãe viu que o garoto estava morto, ela fez o que ela podia fazer e ela viu que estava morto. Quando ela viu que morreu, eu vou colocar ele na cama do profeta, porque ele é homem de Deus, porque Deus está com ele, e é de lá que vai vir a minha cura, é de lá que vai vir a salvação do meu filho, é de lá, porque se esse homem faz milagres, vai fazer no meu filho, porque o meu filho é o próprio milagre, porque foi o próprio Deus que me deu esse filho, então o próprio Deus vai ressuscitar. Então em nenhum momento ela temeu. Quando ela não falou com o marido dela, não é que o marido dela não servia, não é que o marido dela não prestava, mas o marido dela, naquele momento, ela pediu a ele o que ele podia fazer, que foi o quê? Pega a jumenta, me dê um servo que eu vou correndo. Ele fez sim, a parte dele sim. Ela comentou, sendo que a parte do milagre, ela sabe quem é Deus, ela sabia de onde viu o milagre dela. E aqui é a mesma coisa, quando ele chegou e direcionou, ele fechou a porta, ele orou. Quando ele orou, quando o profeta orou, o Senhor deu discernimento. Então, quando o profeta ora sobre um problema na sua vida, com certeza, por mais estranho que você imagine, você já imaginou naquele tempo? Se coloca no lugar naquele tempo. Não existia emergência, né? SAMU, massagem cardíaca, respiração boca a boca. Você já imaginou? É uma mulher vendo que seja um homem de Deus deitar em cima do filho dela, encostar a boca na boca, homem com homem, encostar a boca na boca, um menino, homem, encostar ali, boca, que a Bíblia fala, boca na boca, olho com olho, braço com braço. Pra quê? Ficar na direção do menino para aquecer. Se essa mulher não fosse muito temente a Deus, ela ia pensar que essa atitude do profeta era errada. Ela ia pensar mal do profeta, ela ia julgar toda atitude, mas ela confiava em Deus e ela sabia que, por mais diferente que fosse essa atitude, traria o filho dela de volta. E ela confiou plenamente. O próprio Deus direcionou, como até hoje é feito na medicina. Se aquece a criança, aquece a temperatura corporal e faz os procedimentos. E depois ele pegou a criança, sacudiu, saiu carregando pela casa, andou várias vezes pela casa. Então, com a criança no colo, o que acontece? A criança balança, não é verdade? Então, o próprio Deus, e não colocando crédito no movimento, não colocando crédito na atitude, mas o próprio Espírito Santo de Deus, não existia mais nada. Aqui não diz que o profeta fez massagem cardíaca, não. Todo agir e toda a condição física, fisiológica da criança voltou pela ação do Espírito Santo de Deus, porque Deus estava com aquele profeta. Porque Deus direcionou o profeta para fazer isso. Então, a atitude que o profeta tomou era correta. Se fosse nos dias de hoje, as pessoas não confiam em Deus, elas duvidam. Elas confiam até onde lhe convém. Elas confiam até onde elas acham que é certo. E não tem o tanto de intimidade com Deus que muitas pessoas têm. Ainda fica julgando. Essa é a grande verdade. Aí fica, será que fulano tá fazendo certo? Ah lá, o fulano lá que acha que é homem de Deus, acha que é mulher de Deus e tá fazendo isso. Será que vai dar certo? E julga.
Aí o que acontece? Deixa de receber o milagre, porque nesse momento, quando a pessoa julga, não está julgando a pessoa, está julgando a ação de Deus na terra, porque cada um de nós somos servos do Senhor, nós somos, você é, e quando você é direcionado por Deus, o milagre acontece. Quando Deus te deu direção para cuidar de alguém e colocou essa pessoa na sua vida para você cuidar, é porque Deus vai te dar condição. Então, acredite no milagre de Deus. Acredite que Deus direciona tudo. Acredite que só Deus dá a sabedoria. Todas as sabedorias da terra, todas as ciências foram dadas por Deus. Toda a inteligência foi dada por Deus. Então, o próprio Deus deu a Eliseu um conhecimento similar, não estou dizendo que é igual, similar ao que é feito hoje. E claro, não foi uma massagem cardíaca que ressuscitou o menino, né? Foi a unção do Espírito Santo. Não existia massagem cardíaca, mas o Espírito Santo estava lá para acordar e fazer a criança respirar de novo. Amém?